Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais um culto de ensino da palavra do Senhor. E nesse momento eu vou passar para que a Raquel leia a palavra do Senhor para nós. Amém. Oi, igreja querida, que Deus abençoe a todos. Espero que tenham passado uma ótima quarta-feira. Hoje foi dia de jejum, foi uma bênção e aqui estamos nós de novo. Vamos abrir a Bíblia em João 12. João 12. Vou esperar um pouquinho aí. João 12, a partir do versículo 44. João 12, a partir do versículo 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não em mim. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus é a luz, é a nossa luz. Nós não podemos fazer nada sem a luz. Se nós apagarmos aqui a luz, você não vai nos ver. Se deixarmos tudo no escuro, você não vai conseguir nos enxergar. Então, sem Jesus é impossível enxergar o nosso dia, o nosso amanhã, o nosso futuro, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a nossa luz. Ele ilumina o nosso caminho, ele nos dá a direção. Então, querido, tenha Jesus como a luz para você. Siga-o, porque ele nos leva a caminhos maravilhosos. Amém? Deus abençoe. Vamos orar nesse momento para dar início. Senhor, nós te agradecemos por este momento que nos tem preparado, Senhor. Muito obrigado, a Deus, pelo dia que nos concedeu. Que a tua palavra que for ensinada esta noite venha direto de ti, Senhor. Que possamos ter os nossos corações abertos, a nossa mente esvaziada de toda a preocupação deste dia e possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te agradecemos por cada irmão que está do outro lado aí, Senhor, acompanhando este culto. Que o Senhor abençoe a cada um, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, nesse momento, ter um momento de louvor. Aleluia, glória a Deus. Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é sua glória.
louvado seja. Amém. Vamos orar pelas nossas famílias? Pegue aí na mão de quem estiver do seu lado. Vamos orar. Em nome de Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa família, ó Deus. Por cada um, Senhor Deus, esteja abençoando, Senhor, esteja dando a direção, esteja dando alegria. A nossa família é muito importante para nós, porque o Senhor é quem nos deu ela, Senhor. Que possamos, Senhor, ser bênção em nossa casa, ó Deus, em nome de Jesus. Que os nossos filhos cresçam, Senhor, debaixo, Senhor, do teu ensinamento, debaixo da tua mão, debaixo da tua proteção, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos pelo nosso cônjuge, Senhor, que ele seja abençoado por ti, que ele seja direcionado por ti, que o nosso lar, Senhor, seja um lar verdadeiramente seu, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfermos e doentes, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão na cama, Senhor, que estão com dores, ó Pai, que estão com inflamações, Senhor, no seu corpo, Senhor, em seus órgãos internos, ó Pai, nos seus músculos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus, que haja cura nestas vidas, que essas vidas se levantem da cama, que estas vidas não sintam mais dores, Senhor, em nome de Jesus, que haja cura, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, por aqueles que têm vícios, Senhor, que haja libertação nestas vidas, Senhor, que elas sejam libertas, Senhor, de vícios da droga, Senhor, da bebida, do cigarro, Senhor, da pornografia, Senhor, e tantos outros, Senhor, que têm encarcerado as vidas, Senhor, em nome de Jesus, que haja libertação, Senhor, para o louvor da tua glória, ó Deus, que estas correntes sejam quebradas, Senhor, e estas pessoas sejam livres por o teu poder, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, por aqueles que estão tristes, Senhor, estão angustiados, Senhor, por aqueles que estão com pensamentos ruins, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito esteja, Senhor, acalmando estas vidas, trazendo paz, trazendo alegria, Senhor, em seus corações, que as suas almas sejam saradas, Senhor. Toma conta destes sentimentos, Senhor, que o teu Santo Espírito inunde estas vidas, em nome de Jesus, Senhor, para o louvor da tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão à frente desta pandemia, Senhor, aos médicos, enfermeiros, aqueles que têm outros afazeres dentro de um hospital, Senhor, esteja guardando, Senhor, e protegendo, Deus, em nome de Jesus, que eles sejam, Senhor, abençoados por ti. Ó Senhor, cuida das vidas que estão ali enfermas com este vírus, Senhor. Ó Pai, que elas sejam curadas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Esteja ali, Pai, trazendo, Senhor, a cura, que estas vidas saiam dali, Senhor, para o louvor da tua glória, ó Pai. Abençoe este Brasil, Senhor. Tantas pessoas descrentes, Senhor, que elas sejam atingidas pelo teu amor, Senhor, que elas ouçam o teu chamado, enxergue o Senhor em tudo isso, Senhor, e se voltem a ti, ó Pai, em nome de Jesus, que haja salvação, Senhor, de vidas, em nome de Jesus, que muitos reconheçam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o caminho, que só o Senhor é a luz deste mundo, ó Deus, em nome de Jesus, que o
nosso governo, Senhor, seja dirigido por Ti, ó Pai. Ó Senhor, esteja à frente de toda esta política, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, agindo, Senhor, entre os governadores, prefeitos, ó Senhor, em toda esta ala política, Pai. Que nada fuja do Teu controle, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós somos agradecidos porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso conosco, tem cuidado de nós, tem nos sustentado, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, e nós te bendizemos, Jesus. Ó Pai, abençoe, Senhor, a Tua igreja em Vila Mirante, Pai. Em nome de Jesus. Que as famílias, Senhor Deus, sejam abençoadas por Ti, ó Pai. Os nossos irmãos queridos, Senhor, que, ó Senhor, aqueles que estão trabalhando, que o Senhor continue dando sustento, abençoando em seus trabalhos, Senhor. Aqueles que são prestadores de serviço, Senhor, que o Senhor dê estratégia, Senhor, dá inteligência e sabedoria como passar por estes dias, e os seus negócios, Senhor, sejam, Senhor, abençoados por Ti, ó Pai. Que o Teu povo em Vila Mirante, Senhor, seja um povo abençoador, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Sejam hospitaleiros, sejam amáveis, Senhor. Nós te agradecemos por cada vida, por cada irmão em Vila Mirante, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia maravilhoso, que possamos ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor. Ó Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, pela Priscila, a filha da Ângela, Senhor. Ó Pai, ela está grávida, Senhor, e também foi constatado que ela está com Covid, Pai. Ó Deus, nós declaramos neste momento, Senhor, que esta gravidez, Senhor, vai ser uma gravidez, Senhor, saudável, Senhor, abençoada por Ti, ó Pai. Nós repreendemos todo o vírus que está no corpo dela, em nome de Jesus, que haja cura, Pai. E no nome de Jesus, que a Priscila seja curada, Pai. Dá calma e tranquilidade para a Ângela, Senhor, que ela confie em Ti, ó Pai. E que possamos, Senhor Deus, ver os Teus milagres na vida da Priscila, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque só Tu és digno de toda a glória, de toda adoração, de todo louvor. Santo Tu és, digno de toda a glória. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por este momento de oração, de intercessão. Amém. Pela nossa casa, pelos nossos irmãos, amém, pelo país. Amém? Amém. Meus irmãos, eu gostaria de, nessa hora, dar uma palavra para vocês sobre dízimos e ofertas e consagrar todos aqueles, amém, depósitos que foram feitos na conta corrente da igreja. Amém. Neste momento, eu queria convidar você a orar comigo, consagrando esses, amém, dízimos e essas ofertas. Pai, nós queremos, ó Deus, consagrar todos os dízimos e ofertas que foram feitos, Senhor, nesta semana. Pai, queremos consagrar na Tua presença, Senhor, diante da Tua igreja, Senhor, e pedir uma bênção especial para aquele que tem contribuído, aquele que tem sido, Senhor, sim, Deus, fiel. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Que não venha faltar o necessário, sim, Senhor, não venha faltar mantimento na, aleluia, casa, Senhor. Aleluia. Porque o Senhor é um Deus que provê na vida dos Seus filhos, meu Pai. Abençoa também aquele que não pode, aquele que está impossibilitado, aquele que está desempregado, Senhor. Abra as portas do emprego. Aquele que está, Senhor, em possibilidade de trabalhar por causa deste isolamento, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai, de alguma forma especial, Senhor, e milagrosa, Senhor. Abra as portas, Senhor, para que este meu querido irmão possa trabalhar e possa ganhar, a Deus, o sustento para a sua casa, para a sua família, meu Pai. Amém. Nós consagramos dízimos e ofertas em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Se você quiser depositar
alguma oferta ou o seu dízimo, eu pediria para que você depositasse na conta da igreja. Se você não tem a conta, ligue para algum dos nossos obreiros, peça o número da conta e após você fazer o depósito, você tira uma cópia, uma foto e manda para um dos nossos tesoureiros, o Davi ou a Cris do Alex. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Não temos ofertas? Não, temos os anúncios. Por favor. Sexta-feira, não se esqueçam, temos 3 células. No Jardim Guarani, na direção do diácono Alex. Na Cachoeirinha, na direção do pastor Valdemir. E aqui em Pirituba, na direção do diácono André. Todas começam às 8h30. Esteja se conectando e participe. Também no domingo nós temos o culto da família às 18 horas em ponto. Deus abençoe a todos. Amém? Vamos então nesse momento estudar a palavra do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 32. Efésios, capítulo 4, verso 32. Efésios, capítulo 4, verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ler a parte final deste versículo. Vou ler novamente. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar a Deus neste momento. Pai eterno, aqui está a tua palavra, Senhor, que foi lida para a tua igreja. Nesta hora eu queria te pedir humildemente para que o Senhor venha usar a minha vida como canal, Senhor, da tua palavra. Para que o Senhor venha a falar com a tua igreja, venha nos edificar, Senhor, que o teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, para agir, ó Deus, em cada lar, Senhor, cada pessoa que estiver ouvindo a minha voz. Ó Pai, que o Senhor possa, de uma forma milagrosa, abençoar, Senhor, trazendo revelação a Deus, em nome de Jesus. Amém. E tudo aquilo que vem contra, Senhor, o mover da tua palavra, nessa hora seja repreendido, Senhor, e que nós possamos, a Deus, ter liberdade para falar, Senhor, aquilo que estiver no teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Nós estamos falando sobre um tema que é perseverando nos relacionamentos. Perseverando nos relacionamentos. E hoje nós vamos estar falando sobre a questão do perdão, perdoando uns aos outros. Nós estamos tendo uma série de estudos às quartas-feiras relacionados à a forma como que nós temos que nos relacionar com o nosso irmão. Eu espero que isso esteja sendo bênção na tua vida, porque não é em qualquer lugar que você estuda a palavra de Deus desta forma. Nós temos visto que a palavra de Deus tem sido muito pouco pregada e ensinada. Então, o nosso intuito, o intuito do meu coração, levar a igreja do Senhor, principalmente ali em Vila Mirante, onde nós temos a oportunidade de pastorear, juntamente com outros irmãos, mas falando especificamente da minha vida, eu quero que os irmãos sejam edificados na palavra de Deus, não na palavra humana, não na palavra de um homem, porque é a palavra de Deus quem nos sustenta. A palavra de Deus diz que o meu povo erra por não conhecer a palavra
de Deus. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Espero Amém. que esses ensinos de quarta-feira estejam te abençoando, estejam fazendo você refletir mais sobre a tua vida. Amém. Esse é o propósito de nós estudarmos às quartas-feiras, principalmente um tema como esse. Amém? Eu espero que esteja sendo bênção para a tua vida. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado, que é o tema do perdão. Perdoando uns aos outros. E logo de início eu quero ler uma frase do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que é um teólogo já falecido, e ele escreveu o seguinte: se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados. Não podem ser duros e não podemos negar o perdão. Eu vou ler novamente. Ele diz assim: se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados. Não podem ser duros e não podemos negar o perdão. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ter um espírito perdoador de uns para com os outros, pois ao nos relacionarmos sempre haverá ofensas. Não digo para você que isto é fácil. Eu mesmo preciso aprender muito essa questão do perdão. Preciso perdoar, preciso constantemente estar perdoando. E, como diz um pastor que eu também ouço bastante, é o pastor Glênio Fonseca Paranaguá, da primeira igreja batista de Londrina. Ele diz que crente é muito difícil se relacionar com crente. Crente é chato de se relacionar. E ele tem razão. Como é difícil se relacionar. Mas quando nós nos relacionamos, sempre há o perigo de nós sofrermos alguma ofensa. E por isso que nós precisamos aprender a nos perdoar uns aos outros. Jesus, ele nos ensinou que o perdão mútuo é a condição para o perdão de Deus. Ou seja, se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Ele ensinou isso quando ele ensinou os seus discípulos a orar. Lá em Mateus capítulo 6, 12, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, o perdão mútuo é uma condição para que Deus nos perdoe. Eu diria para vocês que uma igreja forte é uma igreja, uma comunidade que aprendeu a se perdoar, que aprendeu a se aceitar, que aprendeu a conviver com o outro. Amém? Amém. De perdão e perdão. Então vamos lá. O que nós temos a dizer sobre essa questão de aprendendo a perdoar? Porque Jesus nos ensinou a perdoar. O apóstolo Paulo, no texto base que nós lemos, ele falando aos Efésios, ele fala que nós devemos, antes de tudo, perdoar uns aos outros, como também como também Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Quer dizer, além de Jesus nos ensinar a questão do perdão, nós também temos o apóstolo Paulo falando aos Efésios. Nós devemos perdoar uns aos outros. Então, aprendendo a perdoar. Do que é que nós nos queixamos? Do que é que nós nos queixamos? A questão do perdão vai esbarrar nisso. Quando nós nos relacionamos, como eu falei, nós estamos correndo o risco de sermos ofendidos.
sermos magoados, discriminados, desvalorizados e tantas outras coisas que eu poderia colocar aqui. Do que é que nós nos queixamos? Dessas coisas, da mágoa, da ofensa, da discriminação, da desvalorização. E porque nós vemos os defeitos dos outros, nós nos ofendemos, ficamos ressentidos quando alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa que a gente não gosta. A gente então vê o defeito do outro e a gente fica ressentido. Nós julgamos os outros pelas atitudes e nós julgamos a nós mesmos pelas intenções. Já reparou? Você olha para a atitude do outro e fala assim: ele me fez isso, ele me fez aquilo, e julga a vida do outro. Nós julgamos pelas atitudes dos outros, mas nós julgamos pela intenção, né? Eu falei isso porque ele me falou aquilo, ou eu disse aquilo porque ele me fez aquilo. Então, a gente sempre se julga, né, pela nossa intenção, como se nós fôssemos bons, como se nós fôssemos os melhores crentes da face da terra e do universo, né? Pelo contrário, nós somos, a nossa natureza, ela é má, ímpia e perversa. Se não fosse Jesus no nosso coração, se não fosse a gente ter nascido de novo, nós seríamos as pessoas mais horríveis do mundo. Falo pregando para mim mesmo, porque eu tenho uma personalidade terrível. Eu creio que você também tem a sua personalidade, que não é nada agradável. Mas Jesus morreu pela minha vida e pela tua. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Então, nós podemos amar como Ele amou, com o amor dEle. Nós podemos perdoar com o perdão que Ele nos perdoou. Porque se nós fôssemos depender de nós mesmos, nós não teríamos nada para dar, né? Então, essa questão de julgar a nós mesmos pelas nossas intenções é muito complicado. E sempre é mais fácil ver o defeito do outro, né, do que os nossos defeitos. Sempre é mais fácil a gente apontar o dedo para o defeito do outro. Ocorre, porém, que no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, Jesus ele deixa bem claro no Sermão do Monte o seguinte, lá em Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Mateus capítulo 7, verso 3 a 5. Diz assim: E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha que Jesus fala ali no Sermão do Monte. Jesus ali pregando para os seus discípulos e para aquela multidão que o ouvia, disse: por que você está vendo o cisco, um cisquinho pequenininho, quase que imperceptível no olho do teu irmão, sendo que você tem uma trave no teu olho? Ele fala: tira primeiro essa trave do teu olho, para que você possa enxergar o argueiro, ou o cisquinho, bem pequenininho, lá no olho do teu irmão, para que você possa ajudar ele. Ou seja, o que Jesus queria falar com isso? Que a gente tem que olhar primeiro para a nossa vida. Nós temos que olhar para a nossa vida primeiro, antes de olhar para a vida do irmão. Olhar para a trave que está na nossa vida, para aquilo que precisa ser melhorado na nossa vida, para depois a gente então tentar ajudar o irmão. É isso que Jesus falou. A ofensa sempre implicará em duas coisas: em julgamento ou em misericórdia. Quando eu falo misericórdia, estou falando de perdão.
Duas coisas. Quando a gente é ofendido, quando um irmão fala uma palavra que você não gostou, quando faz algo que você não gostou, você vai ter sempre duas coisas. Ou você vai julgar o irmão, ou você vai exercer misericórdia, que é o perdão. Não importa qual o motivo, nós nunca devemos julgar. Nós nunca devemos julgar. Em Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, também lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. É Jesus quem falou isso. Quando você chegar lá no céu, você vai brigar com Jesus. Briga com ele, fala: Jesus, por que você escreveu isso? Por que é que você falou que a gente não devia julgar? Né? Você briga lá com ele e fala algo aqui para nós refletirmos. Para a gente não julgar, porque da maneira que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Não tem jeito de escapar disso. Então é melhor não julgar. Por isso que não importa o motivo, nós nunca devemos julgar. O critério aí da justiça e da misericórdia, esse critério, né, em você exercer a justiça e você exercer a misericórdia, dentro disso a gente tem um princípio no reino de Deus, que é o princípio de amar o próximo como a ti mesmo. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 19, eu sempre repito o versículo para você anotar, para que você vá conferir. Mateus capítulo 19, versículo 19, diz assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é difícil essas coisas. Como é difícil essas coisas da constituição do reino, do sermão do monte. Porque a gente quer viver uma vida largada. A gente, como eu falei no início, nós não estamos acostumados a ouvir a palavra de Deus. Então, se você não quer ouvir a palavra de Deus, então você está ouvindo a pessoa errada. Você está no lugar errado. Porque na igreja ali em Vila Minante a gente pega a palavra. Eu tenho que aprender com essas coisas, assim como você tem que aprender com isto. Como é difícil amar o teu próximo como a ti mesmo, mais do que você, mais do que nós mesmos. E aí, ele fala algo interessante na palavra, que está lá em Mateus capítulo 5, verso 43 a 48. Mateus capítulo 5, verso 43 a 48, que eu queria dividir com você nessa hora. Diz assim, Jesus falando: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Grave bem isso agora. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha que interessante isso. Jesus fala no versículo 43, ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e odiarás a teu inimigo? Olha o que Jesus está falando. Vocês ouviram o que é pregado aí, por aí? Vocês já ouviram que eles falam? Que a gente tem que amar o nosso próximo e odiar o nosso inimigo? É o que Jesus está falando. Aí ele fala, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. E aí vem a revelação. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Como é sério isso? Significa que, se você não amar no reino de Deus, significa que você não é filho de Deus. Tá claro isso? Jesus falou,
amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Que coisa difícil. Eu não sei se é difícil para você, mas para mim é muito difícil isso. Mas eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender com essas coisas. E em João capítulo 13, verso 35, João capítulo 13, verso 35, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Muito difícil. Nós não temos desculpa quando nós julgamos. Lá em Romanos capítulo 2, verso 1. Romanos capítulo 2, verso 1. Diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Paulo, falando aos Romanos, fala algo aqui para nós importante sobre essa questão de julgar o outro. Fala o seguinte, fala que nós somos indesculpáveis, ou seja, não tem desculpas para nós quando nós julgamos o irmão. E traz ainda uma condenação. O versículo traz uma condenação. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, ou seja, traz condenação. Eu fico olhando alguns irmãos que não exercem misericórdia e nem perdão quando o irmão falha. Primeiro, porque eu tenho dúvidas que realmente seja convertido, porque como o Dr. Martin Lloyd Jones falou lá no começo, ele falou assim que, vamos ler novamente? Ele falou o seguinte: se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados, ou seja, não são duros. Não podem ser duros. Não pode se negar o perdão. Eu tenho dúvidas quando eu olho alguns irmãos que realmente não exercem, que julgam. Não exercem essa questão do perdão. Julgam. Porque eles estão se condenando. Não é eu que estou falando, não é o pastor que está falando. É a palavra de Deus. Quando você julga, você vai trazer condenação para a tua vida. Então, qual deve ser a nossa queixa? A nossa queixa tem que ser a indignação que nós devemos ter apenas pelos nossos pecados. Nós devemos olhar para nós mesmos e ficar indignados conosco mesmos. Isso está lá em Lamentações. Lamentações, capítulo 3, verso 39. Lamentações, capítulo 3, verso 39. Diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Ou seja, nós devemos ter indignação apenas dos nossos pecados. Nós não devemos estar se queixando da vida do irmão. Não devemos estar colocando o dedo na vida do irmão. Porque ele errou, porque ele falhou, porque ele te ofendeu. Não, olhe para Deus. Olhe para si mesmo. Depois você olha para Deus e se sinta indignado. Fale para Deus: Senhor, me ajude a melhorar. Me ajude a tirar isso de mim. Não é fácil, mas nós temos que orar. A nossa atitude, qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve ser sempre de abençoar. Abençoar sempre. Tem alguns irmãos que realmente é difícil.
eu confesso aqui para vocês que a minha vontade é às vezes de não somente julgar, mas, sabe, é realmente pegar a pessoa e chacoalhar. Mas nós temos que abençoar sempre. E com você também é a mesma coisa. Porque nós não somos bons. Bons é só Deus. Por isso que a gente está aqui. A gente tem que aprender com a palavra de Deus para que Ele nos melhore sempre. Então, nós temos que abençoar sempre. Amém. Romanos capítulo 12, verso 14 diz assim: abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12, 14 diz assim: abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso foi dito pelo apóstolo Paulo aos romanos. Qual deve ser a nossa atitude? Fazer sempre o bem. Sempre. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 17. Romanos 12, 17. Diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja dos Romanos. Esforçai-vos, quer dizer, tem que fazer força, tem que se esforçar por fazer o bem perante todos os homens. Então, quando vier aquela vontade de pegar o irmão pelo colarinho, então você ora a Deus e fala: Senhor, sabe? Então, você faça o bem. Me capacite, Senhor, a fazer o bem. Me capacite, Senhor, a olhar para esse irmão aqui e abençoar ele. Vença o mal com o bem. Sempre. Qual que deve ser a nossa atitude? Vencer o mal com o bem. Está lá em Romanos, capítulo 12, verso 21, onde Paulo diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, vencer o mal com o bem sempre. Essa deve ser a nossa atitude. Sempre abençoar, sempre fazer o bem, sempre vencer o mal com o bem. Amém? Amém. Espero que Deus esteja falando com você. Amém. Porque comigo ele está falando. Falar é muito fácil. Pregar aqui para vocês é muito fácil. Ler essas coisas é muito fácil. Mas esta é a constituição do reino. Esta é o que está ali no Sermão do Monte, aquilo que o Senhor Jesus falou para nós. Que nós seríamos bem-aventurados se nós colocássemos em prática essas coisas. Não é fácil. Não é nada fácil. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos capacita a ser melhor, a agir conforme os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos andar no Espírito, diariamente. Não adianta você ouvir falar sobre o Espírito Santo só de quarta-feira ou de domingo à noite. Ou na célula. Não. Você precisa andar com o Espírito Santo de Deus. Andar é todos os dias. É uma comunhão. É um relacionamento com Deus através do Espírito Santo de Deus. E lá em Romanos capítulo 8, verso 4 a 9. Romanos capítulo 8, verso 4 a 9 diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne
não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, meu irmão, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo nos conclama aqui a andarmos segundo o Espírito diariamente. E lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim, não está aqui no meu esboço, mas diz assim, nós podemos até ler Gálatas capítulo 5, verso 16, desculpa. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós devemos andar no Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos capacita e nos habilita a perdoar, a amar como Jesus nos amou. É impossível nós perdoarmos de nós mesmos. É impossível. Não tem como. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós, Amém. nos capacitando, nos ensinando, nos dando poder. Para que você possa, então, ser mudado, ser quebrantado no teu coração e perdoar. Tem muita gente por aí que não está andando no Espírito, não. Tem muita gente por aí, eu digo, gente que está dentro da igreja do Senhor. E você não fica chateado comigo porque eu falo essas coisas, não. Porque nós temos que denunciar as pessoas. Quando a pessoa chegar e ligar para você ou falar para você alguma coisa contra o teu irmão, trazer fofoca, essa pessoa não pode estar falando do Espírito Santo de Deus, da parte de Deus. Ela está falando da parte dela mesma ou da parte até do inimigo. Mas não está falando da parte de Deus. Porque quando a gente fala da parte de Deus, a gente abençoa. A gente ama, a gente perdoa. Então, meu irmão, aquele que não traz vida para nós, então não pode ser de Deus. O apóstolo Paulo está falando, nós temos que andar no Espírito. E ele fala uma coisa interessante aí para nós. Olha só. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele traz uma vírgula e coloca assim, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O se é uma condição. É uma condição. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a gente tem que baixar um pouco a nossa cabeça, ser mais humilde e pedir para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, para que a gente perdoe o nosso cônjuge, perdoe os nossos filhos, perdoe os nossos pais, perdoe o nosso irmão na igreja, perdoe o pastor, perdoe o irmão que não ligou, que não falou, que não disse nada, ou falou alguma coisa que não devia, ou olhou torto. A gente tem que perdoar. Como eu falei, tem irmão que a gente quer pegar pelo colarinho, mas não pode. A gente tem que perdoar. Amém? Amém. Aí, existe um princípio de vida para nós, que a palavra de Deus traz para nós. Um princípio que o apóstolo Paulo falou ali aos romanos. Que é o princípio, sabendo, considerando e apresentando. Sabendo, considerando e se apresentando. Vamos lá, Romanos 6:6. Romanos 6:6.
Diz assim o apóstolo Paulo: sabendo isto, olha, sabendo isto, o quê? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então o que é que a gente deve saber? A gente tem que saber que o nosso velho homem, ou seja, a nossa antiga maneira de viver, ela foi crucificada com Cristo. Isso é uma das coisas que a gente tem que saber. Qual é a outra coisa que a gente tem que saber? Que o corpo do pecado foi destruído. Ou seja, aquela inclinação que a gente tinha no mundo, aquele pendor para a carne, aquela inclinação da carne, foi destruída. Foi destruída na cruz de Cristo. Amém? É isso que a gente tem que saber. Que o nosso velho homem, a nossa antiga maneira de pensar, a nossa antiga maneira de viver, foi destruída, foi crucificada com Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. E que o corpo do pecado, aquilo que fazia a gente pecar, aquilo que fazia a gente agir como o mundo age, foi destruído. Amém? A gente tem que saber isso diariamente. A gente tem que saber isso diariamente. Por quê? Porque diariamente a gente vai ser tentado a falar mal do irmão, a julgar o irmão, a fazer outras coisas mais, né? E não convém aqui falar. Mas quando esses pensamentos vierem, a gente tem que falar para nós mesmos: não. O meu velho homem já foi crucificado com Cristo. Amém. E o corpo do pecado, aquilo que me fazia pecar, também já foi destruído. Isso a gente tem que saber diariamente. O que mais, pastor? O princípio que você falou é sabendo, então sabendo você já sabe o que é. Considerando, está lá em Romanos 6,11. Romanos 6,11. Diz assim, o apóstolo Paulo: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós temos que nos considerar morto para o pecado e vivo para Deus, ao invés da gente viver fazendo as coisas que o mundo faz, que o mundo não perdoa, né? O mundo julga. Então a gente tem que se considerar morto para essas coisas e vivo para Deus. É dessa forma que a gente tem que se considerar. Morto para os nossos desejos, intenções malignas, pecaminosas, tentações que vêm às nossas mentes, que nos atacam, mas vivos para Deus. Amém? Amém. E o que? Outra coisa, apresentando-se. Sabendo, considerando-se, se apresentando. Como? Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, e nos oferecer, nos apresentar para Deus como ressurretos dentre os mortos, como instrumentos de justiça, como instrumentos nas mãos de Deus para ser bênção, para abençoar a vida do outro. Não julgar. Amém? Depois dessa longa introdução que nós tivemos, gostaria de falar com os irmãos, então, o que é perdão? Bom, a definição de perdão é
É o cancelamento amoroso e voluntário de uma dívida. Cancelamento amoroso e voluntário de uma dívida. Alguém lhe deve e você amorosamente e voluntariamente resolve cancelar aquela dívida. Isso é perdão. O que não é perdão? O que não é perdão? Bom, perdão, ele não é um sentimento. Você não vai sentir que deve perdoar. Pelo contrário, como eu falei para os irmãos, às vezes você sente que em esganar o irmão, em pegar o telefone e falar um monte para aquela pessoa. Nessas horas você não vai sentir, não. Você vai sentir outra coisa, menos que deve perdoar. Perdão é uma decisão. Você decide perdoar. Você decide perdoar não é com o seu perdão, tá? Porque você e eu, quando eu falo você, eu estou falando para mim, tá? Você e eu, nós não temos como perdoar. Nós temos que decidir perdoar com o perdão de Deus. Porque é Ele quem nos perdoou e Ele que nos capacita a perdoar. Então você perdoa com o perdão dEle, com o perdão de Deus. É uma decisão. Não é uma amnésia. Você vai se lembrar do fato, porém sem a presença da ofensa ou o ressentimento emocional. Ou seja, eu tenho uma cicatriz aqui no meu pulso, aqui, no meu braço, que eu me lembro exatamente o dia em que eu cometi esse acidente. Eu era um pré-adolescente, criança, eu estava ali fazendo minha pipa para empinar um quadrado. Eu pegava o bambu, pegava uma faca, pegava aquele bambu mais maduro e eu fazia as varetas. Eu lembro que eu estava fazendo com a faca e a faca então escorregou e pegou aqui no meu pulso e abriu um talo aqui no meu pulso. Na hora doeu muito. Na hora e nos meses subsequentes doeu muito. Mas aquele acidente, aquele machucado foi secando, e hoje eu só tenho uma marca aqui. Eu simplesmente olho para a marca e não sinto mais nada daquela dor. Mas eu me lembro exatamente do que aconteceu. Então, assim é com o perdão. Nós podemos lembrar do fato, mas nós não vamos sentir a dor da ofensa, a dor do ressentimento. Não é um fingimento. Quando uma pessoa perdoa, ela admite que o ato foi errado. Ou não. Mas ela escolhe, ela decide perdoar, apesar disso. Então não é um fingimento, você não vai fingir que está perdoando. Também não é lista negra, não traz à tona. Você não fala da boca para fora que perdoou a pessoa, mas na primeira oportunidade você fala, você lembra do que você fez? Você traz à tona, você traz de volta. Isso não é perdão. Perdão é quando você perdoa de coração e custe o que custar, você não traz à tona. Não tem lista negra. Olha, você já conversou com pessoas que você vai conversar com ela e sobre um determinado assunto e ela fala, mas você naquele dia, em tal data, você fez isso, na tal data, tal dia, tal horário, você falou aquilo, você olhou torto assim, uma lista, meu Deus do céu, você está trazendo isso dentro de você, cidadão. Meu Deus. Então, perdão não tem lista negra, não traz à tona. Não traz à tona. Não é impor condições. Eu te perdoo se você fizer isso. Não é exigir mudanças antes de perdoar a quando você
melhorar, quando você se tornar perfeito, aí eu vou te perdoar. Não, não é impor condições, nem exigir mudanças. Amém, meus irmãos? É muito importante essas coisas. A gente deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós para que a gente possa aprender mais sobre essas coisas. Por que perdoar? Por que perdoar? Porque nós somos cristãos. Porque nós somos filhos de Deus. Porque nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos a mesma natureza do Pai. Qual que é a natureza do Pai? Eu já falei diversas vezes para vocês em alguns sermões, tal. Deus tem uma natureza que é amar e dar. Deus é amor, Ele sempre ama, Ele sempre dá. E a natureza do homem é ser amado, é receber sempre. Então, nós devemos perdoar porque nós temos a mesma natureza do Pai. Ou seja, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos em Cristo Jesus, a nossa natureza má, ímpia e perversa, ela é mudada. O Espírito Santo de Deus muda, vai nos mudando dia a dia. É um processo, é um aperfeiçoamento para que a gente se torne mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Deus, inclusive na questão do perdão. Então, nós devemos perdoar porque nós somos filhos de Deus, somos cristãos. Porque nós necessitamos e queremos ser perdoados. Mais um ponto. Por que perdoar? Porque nós necessitamos e queremos ser perdoados. E nós devemos ver isso na vida dos irmãos. Eles também necessitam ser perdoados e também eles querem ser perdoados. Então nós devemos ver isso na vida do irmão. Por que perdoar? Mais um item. Porque sem perdão, nós não somos perdoados. Só um minutinho. Sem perdão, nós não somos perdoados. Mateus 6,12. Mateus capítulo 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa é uma oração de corajoso. Você falar isso para Deus, e o Senhor Jesus nos ensina isso. Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Será que nós temos perdoado nossos devedores? Sem perdão, nós não somos perdoados. Em Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Diz assim: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E caiu a casa, meu irmão. Olha o que Jesus fala aqui. Quando nós estivermos orando, se nós tivermos alguma coisa contra alguém, nós devemos perdoar. Porque o Pai Celestial, para que o Pai Celestial nos perdoe também. E diz mais: se nós não perdoarmos, o versículo diz, também o nosso Pai Celestial não nos perdoará. Por isso que nós temos que aprender a perdoar sempre, perdoar uns aos outros. Perdoando uns aos outros. Por que perdoar? Mais um tópico. Porque pode haver perda de comunhão com Deus, se nós não perdoarmos.
Isso está lá em Isaías 59, versículo 2, a parte A do versículo. Isaías 59, versículo 2, a parte A do versículo, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Ou seja, o perdão é uma iniquidade. O perdão é um pecado quando você não perdoa. E se é pecado, faz separação entre nós e Deus. Por que perdoar? Porque se nós não perdoarmos, as nossas orações não são respondidas. A parte B do mesmo versículo que nós acabamos de ler. Isaías 59, 2, a parte B. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, ou seja, o rosto de Deus, de vós, para que vos não ouça. Ou seja, quando nós não perdoamos, Deus não ouve as nossas orações. Por que perdoar? Porque Deus não pode nos perdoar. Porque, Mateus capítulo 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Por que perdoar? Para permanecer livre. Diz um pregador que ele foi convidado para ir orar para uma senhora que estava com câncer no hospital. E ele foi lá orar. Quando chegou no final da visita ali, ele então começou a orar. E a oração que ele fez com aquela senhora foi, ele orava e a senhora repetia as palavras dele. Quando chegou, eu abençoo o meu esposo. Aí ela parou a oração e ela falou, esse eu não perdoo, porque esse me fez sofrer muito. Então aquele pastor percebeu onde estava o problema daquela mulher. O problema físico dela. Ela estava presa naquele sentimento, naquela mágoa. Ele ministrou aquela mulher que estava com câncer. Ele ministrou aquela mulher e aquela mulher então foi capaz de perdoar aquele esposo com o perdão de Deus. E aquele pastor foi embora. E depois de algum tempo, uma das enfermeiras daquele hospital, conhecendo o pastor, sendo da igreja dele, foi até lá e falou, pastor, o senhor lembra daquela fulana de tal que o senhor foi orar? E aquele pastor falou, sim, eu me lembro. Ela teve alta, a enfermeira disse. Ele falou, nossa, teve alta. O pastor ficou surpreso. E aí a enfermeira falou, sim, ela está curada. Os médicos disseram que o seu câncer regrediu. E ela está de alta. Então aquele pastor disse, ele ficou sabendo, então, o porquê que aquela senhora foi curada. Porque aquela senhora estava presa ali naquela amargura, naquela falta de perdão. Então o perdão, meus irmãos, a falta de perdão, ela nos aprisiona. E por que perdoar? Para a gente permanecer livre. E aí, eu gostaria de ler com os irmãos, em Mateus capítulo 18, verso 34 e 35, que diz, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, se nós não perdoarmos cada um ao nosso irmão, nós vamos ser entregues aos verdugos. Você lembra dessa história, dessa parábola? Esse texto que nós acabamos de ler é o final de uma parábola. De um homem que devia 60 milhões de denários, ou seja, 10 mil talentos. 60 milhões de denários equivale se você considerar o que é a medida que um denário
um dia de trabalho, era considerado um dia de trabalho na época de Jesus. Então, 10.000 talentos equivaleria a 60 milhões de denários, porque um talento equivaleria a 6.000 denários. 6.000 denários versus 10.000 talentos, 60 milhões. Existia um homem da parábola que ele devia 60 milhões de denários, ou seja, 60 milhões de dias de trabalho. Ou seja, 160 anos. Quem é que pode pagar essa dívida? Ninguém. Nem em 2 vidas você conseguiria pagar essa dívida, se você viver 80 anos. E aquele senhor perdoou aquela dívida daquele homem que devia 60 milhões de denários. Só que ele saindo encontrou com um outro que lhe devia 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho, que equivaleria a 3 meses apenas de trabalho. E aquele homem então pegou aquele que devia apenas 3 meses de trabalho e colocou ele na prisão. E quando aquelas pessoas que sabiam que o rei, o Senhor, tinha perdoado a dívida dele de 60 milhões, a dívida impagável dele de 160 anos de trabalho, e que ele não foi capaz de perdoar a dívida do outro que devia apenas 3 meses de trabalho, foram falar com o Senhor e falou: Senhor, sabe aquele homem que o Senhor perdoou a dívida de 160 anos de trabalho? Então ele colocou na prisão um que devia 3 meses de trabalho. E aquele Senhor então mandou chamar aquele homem e o colocou na prisão, e o resultado é esse. O resultado é esse versículo que nós acabamos de ler. Indignando-se o seu Senhor, pegou aquele homem e o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ser entregue aos verdugos é ser atormentado. Atormentado por doença, atormentado por falta de dinheiro, atormentado por qualquer outra coisa que você puder imaginar. Nós devemos ficar livres diante de Deus. Amém? E exercer o perdão. Quando perdoar? Sempre. Me perdoe, eu estou passando um pouco do horário, né? Mas estamos quase no final, ok? Quando perdoar? Sempre. Em Mateus 18, 22, Jesus falou Pedro falou para Jesus: Senhor, quantas vezes a gente deve exercer perdão? Até 3 vezes? Jesus respondeu lá no versículo 22, capítulo 18, verso 22 de Mateus. Respondeu Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro falou para ele: nós devemos até 7 vezes, Senhor, nós devemos perdoar? E Jesus falou: não te digo 7 não, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Pedro usou mais que o dobro do que um judeu, porque o judeu ele utilizava a quantidade de 3 vezes. Até 3 vezes ele perdoava. Depois disso ele falava: não, esse cara não merece mais perdão. 3 vezes. E Pedro, então, falou para Jesus: até 7, mais que o dobro. E Jesus falou: não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Amém. Quando perdoar? Sempre. Amém? Amém. Então tem aquele negócio de eu não quero perdoar, não posso perdoar, não sinto nada. O preço do perdão. O preço do perdão. O perdão vai custar o nosso orgulho, o seu orgulho e o meu. O preço do perdão é não exigir os seus direitos. É sofrer o prejuízo. Às vezes, eu já tive situações, irmãos, em que eu não tinha feito absolutamente nada. E a pessoa ficou me apurrinhando.
Um dia eu parei a pessoa no meio da igreja e falei assim, irmã, eu peço perdão para você. Pedi perdão daquilo que eu não fiz. E aquela irmã falou, não, você não sei o quê. E, irmã, a irmã não ouviu, eu estou pedindo perdão. Não, mas você, irmã, eu estou te pedindo perdão. Até os outros irmãos falaram assim para ela, mas você não está ouvindo o que ele está te falando, ele está te pedindo perdão. É não exigir os seus direitos. O preço do perdão é não exigir os seus direitos. Às vezes você vai ter que tomar o prejuízo. Mas tudo bem. O importante é perdoar. Amém? Quem perdoa sempre ganha. É deixar de se defender. Você pode estar até certo, mas não vai valer a pena. Não se defenda. Perdoe e pronto, viva a tua vida, viva livre. Você vai deixar de se vingar. Não se vingue. Aquele irmão me fez isso, mas eu vou tornar a vida dele um inferno. Eu vou falar para todo mundo, eu vou ligar para todo mundo, eu vou falar para o pastor, eu vou não sei o quê, e vou levar para a justiça. Não, mano. Quem perdoa não se vinga, vai custar. Isso. Você deixa de se vingar. Você deixa a outra pessoa livre. Sem te pagar. Você dá anistia para ela. Amém? Amém. Essas coisas, essa palavra é para crente, é para gente de Deus, é para filho de Deus. Não é para qualquer um. Quem não é filho de Deus não vai compreender nunca. E vai achar que o pastor está falando demais. Não, é a palavra de Deus. Então, meu irmão, nessa noite, eu queria convidar você a você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu interior. Amém. Vim mostrar para você aquilo que você precisa mudar. E quando você precisar exercer o perdão, decida perdoar. Quem perdoa sempre ganha. Amém. Quem perdoa sempre ganha. Amém? Vamos orar a Deus, perdoando uns aos outros. Esse foi o tema de hoje. Eu queria orar com você neste momento. Amém? Pai eterno, nessa hora, Senhor, nós acabamos de ministrar a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos edifica, Senhor. Quantas vezes, Pai, nós ficamos magoados com as pessoas, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, nós ficamos magoados, Senhor, com o nosso patrão, com o nosso irmão, Senhor, da igreja, com o nosso pastor. Pai, quantas vezes nós nos ofendemos, nós nos magoamos, Senhor. Pai querido, nessa hora eu te peço para que o Teu Santo Espírito venha trabalhar em nós. Amém. Trabalhar na minha vida, Senhor, como eu preciso, Senhor, ouvir mais da Tua palavra, ouvir mais o Teu Santo Espírito, deixar o Teu Santo Espírito trabalhar na minha vida. Então nessa hora eu queria, Pai, te pedir para que o Teu Santo Espírito trabalhe no meio da igreja, Senhor. Para que nós aprendamos, Senhor, a cada dia a perdoar uns aos outros. A liberar, Senhor, uma palavra de amor, Senhor, ao nosso irmão, que às vezes nos ofende, nos machuca, nos magoa, nosso familiar. Meu Deus, em nome de Jesus, trabalhe essas coisas em nós, Senhor, para que a igreja do Senhor seja edificada de uma maneira forte, robusta, uma comunidade, Senhor, de filhos e filhas
que aprenderam a se amar e aprenderam a se perdoar, Senhor. Em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, porque essas coisas são difíceis, Senhor. Não são fáceis. Nós dependemos de Ti, Senhor. Dependemos do Teu Santo Espírito. Essa é a minha oração, para que o meu irmão querido possa, nessa noite, perdoar, porque quem perdoa sempre ganha. Possa exercer o perdão na tua casa, na sua família, no seu emprego, na igreja do Senhor, para que esteja livre, Senhor. Livre, Senhor, de tudo aquilo que pode nos aprisionar, Senhor. Para que nós vivamos o melhor de Ti, Senhor, na nossa vida. Amém. Essa é a minha oração, Senhor. Venha abençoar cada um, no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Que o amor de nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém? Deus abençoe, meu querido, até domingo, se Deus assim o permitir.